Bom, gente, boa tarde. Vamos começar então a atividade de hoje. A ideia é o seguinte: essa apresentação na verdade, é um conjunto de apresentações que são feitas no formato chamado Petya Kutia, onde a gente discute, na verdade, se apresentam de 3 a 5 textos sobre um determinado assunto, para depois a gente juntar todas as ideias. Hoje o assunto é cloroquina. Então, são 4 apresentações. A primeira, quem vai apresentar vai ser a Renata. Aí, no final, cada um vai pensando as suas ideias e a gente tenta juntar tudo no final. Bom, então, deixa eu passar aqui para a Renata. Oi, hoje eu vou apresentar esse artigo que foi publicado na revista Cell Research faz poucas semanas. Então, eu vou apresentar esse artigo que, na verdade, é uma carta editorial de um grupo de pesquisadores que viu que tinha uma efetividade do remdesivir e da cloroquina contra o novo coronavírus. Foi um estudo feito in vitro. Então, eles pesquisaram atividade in vitro contra o coronavírus de 6 drogas. E como é que eles escolheram essas drogas? Eles escolheram drogas que já tinham efetividade contra a SARS e a MERS, porque elas são geneticamente próximas ao coronavírus atual, né? Todos participam da família do beta-coronavírus. O que eles queriam ver? Eles queriam ver a citotoxicidade, qual que era a taxa de proliferação viral e a taxa de infecção celular. Para a citotoxicidade, eles fizeram uma contagem celular através dessa técnica de CCK8, a proliferação viral pelo número de cópias virais através de PCR em tempo real, e a infecção celular pela identificação de nucleoproteínas virais por imunofluorescência. Eles usaram um modelo primata não humano, então foram células renais de uma espécie de macaco, cultivaram essas células e expuseram elas a diferentes concentrações de cada dose. A partir daí, eles viram a citotoxicidade de cada concentração e utilizaram essas mesmas culturas para inocular o vírus. O vírus sendo inoculado, depois de um tempo, eles fizeram a avaliação da proliferação viral e da infecção celular. E esse gráfico ele é o que traz mais informação para a gente, né? Então, você vê aqui no traçado rosa, né, com a coluna à esquerda, você vê a porcentagem de inibição viral feita pela droga, de acordo com cada concentração, né, que foi cultivada nas culturas. E aqui, na barra da direita, representada pelos quadradinhos verdes, você vê qual que foi a porcentagem de citotoxicidade. O que a gente quer encontrar aqui? A gente quer encontrar uma droga que, numa dada concentração, você tem um efeito inibitório viral alto, mas sem cruzar o limiar de citotoxicidade. Então, daquelas 6 drogas, eles viram que a ribavirina, o penciclovir e o favipiravir, eles tinham uma janela muito pequena entre os níveis terapêuticos e os níveis citotóxicos, então não seriam bons candidatos a continuarem a serem estudados. Essas outras 2 drogas, o nafamostat e a anita, né, eles tinham uma janela razoável, moderada, que os autores eles colocam como bons candidatos a serem estudados no futuro. Só que nesse artigo, né, nesse trabalho, eles focaram mais em outras 2 drogas, que foi o remdesivir e a cloroquina. Então, a gente vê aqui nos 2 gráficos que você tem uma janela de segurança boa entre os níveis terapêuticos e os níveis tóxicos das 2 drogas. A cloroquina é uma medicação antimalárica, ela tem um efeito imunomodulador, então também é utilizada em várias afecções reumatológicas, e a ação dela é principalmente na entrada do vírus à droga, então interfere tanto no receptor do vírus na célula, quanto no processo de endocitose. O remdesivir é um análogo da adenosina, ele já participa de uma fase mais tardia, né, do ciclo viral. Então, ele participa mais aqui na síntese de DNA, inibindo a RNA polimerase. Aqui a gente vê a imunofluorescência. Então, esse primeiro aqui é o grupo controle. Então, aqui a imunofluorescência é o campo, desculpa,
é o campo claro, né, que você tem as células que estão fixadas. Nessa primeira coluna, você tem a imunofluorescência, que identifica as nucleoproteínas virais, elas aparecem como verdes. E aqui nessa terceira coluna, você tem tanto a identificação das nucleoproteínas virais, quanto uma técnica para a identificação dos núcleos, que são identificados como roxos. Então, você vê que em concentrações cada vez maiores, tanto de cloroquina quanto de remdesivir, você tem a diminuição das nucleoproteínas virais, mas sem nenhum prejuízo das células, né, dos núcleos celulares. Outra análise que eles fizeram foi qual que é o efeito de cada droga, de acordo com o tempo, né, qual que é o período aí do ciclo celular. Então, essa primeira barrinha aqui é quando eles fizeram uma exposição das células à droga durante todo o período. Então, expuseram as células à droga e depois de 2 horas fizeram a inoculação viral e mantiveram a droga ali presente durante todo o período de observação. Na segunda barrinha, a segunda barrinha verde, eles mantiveram a droga presente somente no início do ciclo viral, então até 2 horas depois. E na última barrinha, após a entrada, eles inocularam as células primeiro com o vírus sem droga, e aí depois disso eles introduziram a droga 2 horas depois e viram o que ia acontecer. E aí o que eles viram foi que a cloroquina e o remdesivir tiveram 2 efeitos nesse tempo total, só que teve uma diferença, né? O remdesivir ele teve um efeito mais marcado quando ele está pós a entrada do vírus e não teve um efeito quando na fase de entrada. E a cloroquina teve efeito em todas as fases, né? Isso acho que faz sentido com o mecanismo que a gente já tinha visto. E aí a conclusão é que essas 2 medicações aparecem efetivas, né, in vitro, e como as 2 já foram usadas e estudadas em pacientes, em seres humanos, elas são bons candidatos para serem estudadas contra o novo coronavírus. Então, o próximo texto quem vai apresentar vai ser o Lucas, tá? Boa tarde, gente. Eu sou o Lucas, eu sou R4 de UTI. Vou falar aqui um pouco sobre um dos primeiros RCT sobre hidroxicloroquina na Covid-19. Foi um estudo capitaneado pelo professor Shen, lá da Universidade de Wuhan, que era o epicentro da pandemia. Foi um estudo publicado numa plataforma online chamada medRxiv, que é subsidiada ali pela BMJ e pela Universidade de Yale, em que eles recebem manuscritos não revisados e também ainda não publicados em revistas internacionais, considerando que esse processo leva um tempo. Então, levando em consideração esse disclosure, a gente pode interpretar as informações aqui contidas. Então, a partir do estudo que a Rê mencionou, comprovando uma atividade in vitro da droga, particularmente da cloroquina, as autoridades chinesas já emitiram pareceres favoráveis, inclusive já aprovando o uso. O FDA começou a investigar e induzir estudos clínicos. A hidroxicloroquina se pensava como uma alternativa de ação similar, com menos efeitos adversos, e lá na Universidade de Wuhan, eles têm um acompanhamento dos pacientes lúpicos em uso da medicação, em que a partir de um survey, eles observaram que nenhum desses pacientes, durante o mês de fevereiro, nos meses anteriores, no outbreak, tiveram infecção confirmada. Se trata, então, de um estudo para comprovação de eficácia da medicação, foi unicêntrico, duplo cego.
A intervenção envolvia o uso de hidroxicloroquina por 5 dias em dose fracionada, até 400 miligramas, e ambos os grupos receberiam terapia usual, que poderia envolver imunoglobulina, corticoide. A randomização foi feita via software, via eletrônica, com uma lista conforme o local do hospital. Então, o período de inclusão foi basicamente, praticamente todo o período de fevereiro. Eram pacientes com idade maior do que 18 anos, com possibilidade de anuência com estudo, com PCR confirmado, um infiltrado alveolar sugerindo pneumonia viral, e eram pacientes com doença leve, ou seja, não desaturavam e tinham uma PF adequada em ambiente. Em relação aos critérios de exclusão, não poderiam ser pacientes de UTI, com estado grave prévio, pacientes com quaisquer contraindicação ao segmento do protocolo, por descrição médica, paciente retinopata, arritmia, com DRC ou IRA, com lesão hepática aguda ou crônica, gestação, inclusão em outros trials e previsão de sair do hospital. Os endpoints analisados eram recuperação clínica, que era feito a partir de a variação de febre e tosse, autorreferida pelos pacientes. A febre era vida por superfície, axilar ou retal, e eram avaliados as mudanças radiológicas em 6 dias, antes e após a randomização. O paciente poderia, antes da randomização e no segmento, o paciente poderia não ter melhora, nem piora, poderia ter uma piora, e a melhora poderia ser mais ou menos do que 50% de reabsorção. E aí eles categorizavam como significativo ou moderado. Em relação à amostra, o flowchart mostra que 142 pacientes foram admitidos no centro, 80 foram para os critérios de exclusão, 31 para cada braço, e é isso. A média de presença de febre e tosse era de cerca de metade dos pacientes para os 2 grupos, mas havia alguma diferença. Em relação às características clínicas, não há menção a comorbidades, apenas a idade e ao gênero, e não teve diferença significativa. Em relação aos critérios fisiológicos, no segmento, os pacientes tiveram mais febre e mais tosse no grupo Standard Care. E, surpreendentemente, os únicos 4 pacientes que tiveram progressão para doença severa, que não há critério no texto para definir isso, foram no grupo controle. No grupo controle, Standard Care. Os pacientes também tiveram, de maneira significante, uma melhora no grupo de hidroxicloroquina dos infiltrados, tanto de maneira significativa quanto moderada, sendo 80% versus 54%. E a conclusão dos autores é que o estudo poderia ser pequeno, mas que parcialmente confirmava os efeitos potenciais da hidroxicloroquina. Em tempos de pandemia e ausência de opções, era razoável, mas eles consideravam que deveria haver mais estudos para considerá-lo. Em relação ao que a gente viu até agora, é um medicamento de plausibilidade biológica, barato, com um perfil de efeitos colaterais até razoável, se for pensar pelo que foi visto pelo estudo, porque os pacientes apresentaram apenas febre, rash e cefaleia, mas ele seria realmente o santo graal que se promete. Trouxe algumas impressões pessoais. É um estudo pequeno, unicêntrico, não foi revisado, não foi publicado, não tem material de apoio, a gente não sabe se todos os grupos de risco foram excluídos, porque eles não dão esse dado para a gente. O tempo de início dos sintomas também não está bem determinado para todos os indivíduos participantes, o período de observação foi só 5 dias, eram pacientes com doença leve, indicação de internação, então quais foram esses critérios? A presença basal de febre era de 50%, e tosse era de 50% versus 70%, então eu acredito que é uma diferença significativa, entre muitos outros que a gente pode levantar na discussão a seguir. Obrigado.
Bom, gente, então o próximo estudo vai ser o Vitor que vai apresentar. Espero que seja. Gente, boa tarde. Eu vou apresentar esse trabalho. Desculpa, eu acabei roubando um pouquinho e eu não coloquei o formato tradicional do Petchacut, então vocês não vão ter a barra de tempo estilosa que tem nos outros, tá? Mas eu vou cronometrar aqui para não ficar muito extenso. Bom, então eu vou apresentar esse trabalho que foi publicado de uma forma preliminar de um grupo francês que avaliou a hidroxicloroquina e a azitromycin no tratamento de COVID, tá? É um estudo não randomizado e open label. Então, o cenário é uma pandemia de coronavírus em busca de um tratamento tanto para pacientes graves quanto também para pacientes sintomáticos que transmitem o vírus. Eles buscavam um tratamento, né? Nesse contexto, como já foi mostrado, a cloroquina parecia promissora, né? Levando isso em consideração, a hidroxicloroquina teria os mesmos efeitos antivirais e um perfil de segurança um pouco melhor, né? Eles referem que eles têm uma boa experiência com o uso da hidroxicloroquina para outras infecções virais, então com isso eles resolveram fazer um ensaio clínico para avaliar o efeito da hidroxicloroquina no coronavírus, tá? Então, ele foi um estudo feito num centro de Marselha, lá na França, um hospital universitário, pacientes internados com COVID confirmado por PCR e maiores de 12 anos foram incluídos, e os excluídos eram aqueles que tinham alguma contraindicação ao uso da droga, puérperas, gestantes ou que não deram o consentimento do trabalho. A intervenção foi hidroxicloroquina 200 mg 3 vezes ao dia por 10 dias. Os controles foram pacientes que, na verdade, foram excluídos pelos critérios de exclusão desses autores, tá? Então, eles usaram esses pacientes como controles, né? E o desfecho primário foi o clearance virológico no 6º dia da intervenção. Os desfechos secundários foi o clearance virológico durante a observação inteira, o segmento clínico, que eles chamaram aqui um conjunto de febre, frequência respiratória, o tempo de internação e a mortalidade, e além disso, a ocorrência de eventos adversos, tá? Outros dados que eles coletaram foi a concentração sérica estimada da hidroxicloroquina e uma cultura viral. Além disso, fizeram análise subgrupo para pacientes assintomáticos, sintomáticos por vias aéreas superiores e inferiores. Eles calcularam, bem audacioso, eu achei, um cálculo de só 48 pacientes, para eles terem uma eficácia de 50% no tratamento no 7º dia, um poder de 35%, um alfa de 5%, e considerando uma perda de segmento de 10%. No total, então, eram 42 doentes, 26 no grupo intervenção e 16 no grupo controle, isso foi os dados preliminares que eles falaram. Eles perderam 6 doentes do grupo intervenção por necessidade de interrupção da medicação, e além disso, no grupo intervenção, 6 pacientes usaram a azitromicina como profilaxia para superinfecção bacteriana, e eles aproveitaram esse gancho aí para avaliar esses pacientes que tiveram desfechos que eles consideraram interessantes. Aqui é a tabela 1 do estudo, né, só mostrando que, né, por mais que não seja um estudo randomizado, os controles eram um outro grupo de doentes, assim, eles aparentemente tinham características antropológicas semelhantes. Esse aqui é o gráfico que os autores acho que gostam de mostrar, né, que teve uma redução importante, né, na incidência, né, do teste positivo no 6º dia, do grupo que recebeu a hidroxicloroquina comparado com os que não receberam, né. E além disso, aqui tem o gráfico que também ajuda no título, que são os pacientes que receberam hidroxicloroquina com ácido, que eles viram que esses 6 doentes, no dia 5, nenhum deles tinha o PCR positivo. Só algumas notas, né? A concentração sérica média foi 0,46, né? Não sei qual que é a relevância disso, mas eles documentaram esse dado. O efeito foi maior nos pacientes sintomáticos do que nos assintomáticos, então talvez não serviria de profilaxia para transmissão, né? E os dados que, assim, corroboram o que a gente já conhece do teste para detecção do vírus, que, primeiro, um paciente que foi positivo no 6º dia no grupo intervenção, eles queriam mostrar que a Astro realmente foi algum diferencial. Então,
começou a receber a Astro, no D8 e no D9 testou negativo. Em compensação, um paciente do grupo intervenção com a astromicina, ele testou negativo no 6º dia, mas novamente positivo no 8º, ou seja, bagunça total, né? O que limita muito as conclusões que consegue tirar desse trabalho, tá? Foi só isso, dá licença. Bom, gente, último texto, o Matheus que vai apresentar aqui, tá bom? Você dá uma abertura, eu já pensei. Beleza, vamos começar. Eu não roubei igual o Vitor, então até a barrinha vai estar aparecendo para vocês. Bom, gente, o meu trabalho também foi publicado no JAMA agora bem recentemente também. Ele é desse grupo, do grupo Cloro Covid-19 Team, que dentre outros médicos aí presentes tem a Ludmila, que é uma médica que a gente conhece também, a cardiologista aqui. Agora voltou para a UTI do 5º andar. Vamos discutir um pouco sobre esse trabalho. Bom, qual que era o racional? Então, acho que depois de todos os artigos que a gente viu para trás, existe esse racional de buscar um medicamento milagroso aí para tentar combater o coronavírus. Em altas concentrações, talvez a cloroquina, nesse caso, tenha esse efeito antiviral, como a gente viu com a Renata, e talvez alguns estudos pequenos, como o do Vitor, tenha algum certo benefício em soroconversão, em melhora radiológica ou redução do curso da doença. Ele foi um estudo brasileiro, para esse grupo Cloro-Covid Team, aqui brasileiro também, foi conduzido no Hospital da Delfina Rinaldi, lá em Manaus, no estado de Amazonas. E eles já sabem, já é definido em alguns países o uso da cloroquina. Eles queriam, nesse estudo, fazer um estudo de eficácia, segurança para a dose de cloroquina nesses pacientes. Então, foi um estudo unicêntrico, duplo cego, fase 2B, começaram o recrutamento mais ou menos em março de 2020, buscando, primeiramente, desfecho em segurança, eventos adversos, descontinuação temporária ou definitiva da terapia. Primário, a letalidade de 28 dias e vários desfechos secundários, RNA viral, algum efeito adverso eletrocardiográfico, alguma coisa assim. Qual que é o pico do trabalho, então? Eles queriam saber se esse regime de terapia com a dose mais alta de cloroquina reduzir a letalidade em 28 dias comparado com o regime com uma dose um pouco mais baixa. O que é essa dose mais alta? Uma dose de 600 mg 2 vezes ao dia, por 10 dias, totalizando 12 gramas, em comparação com uma dose mais baixa de mais ou menos 2,7 gramas durante esses 7 dias também, então uma dose bem mais baixa. E a letalidade, o desfecho primário, letalidade de 28 dias. Era protocolo do hospital que esses pacientes com a suspeita do coronavírus já recebessem o pacote que a gente também dá. Então, ceftriaxone, Oselta e a azitromicina para esses pacientes, que a grande maioria deles recebeu esse combo aí também. E aí, quem que participou? Em geral, os pacientes com quadro suspeito de coronavírus, então eles não tinham quadro confirmado, alguns confirmaram posteriormente. Um cara com febre, qualquer sintoma respiratório entrava, idade acima de 18 anos e algum sinal de gravidade. A ideia deles era pesquisar pacientes um pouco mais graves, até no ambiente de UTI. Qualquer critério que ele fechasse, taquipneia, taquicardia, febre, de saturação, ele entrava para randomização. Análise estatística, que só para passar para a gente dar uma olhada, as variáveis qualitativas usadas foram para avaliar as variáveis qualitativas, usavam o teste Q-quadrado ou exato de Fisher, comparação de médias e medianas usavam o teste Student-T e o Mann-Whitney, para análise de sobrevida, a curva de Kaplan-Meier, usavam esse método de Peto que eu não conhecia, que era um modelo para análise de pequeno número de observações. Como essa amostra não ia ser tão grande, talvez eles usassem esse método para corrigir isso daí. Fizeram algumas análises multivariadas, exploratórias, com uma regressão logística, para avaliar a força de associação entre a terapia e a letalidade, ajustado pela idade. E usava a plataforma R, que é uma plataforma que a gente usa para as análises estatísticas. E o cálculo amostral. Assumindo uma letalidade de 20% com esses pacientes graves com suspeita de coronavírus, eles também foram um pouco audaciosos, querendo uma redução aí de letalidade de 50%. Total usando 294 pacientes para ter um poder de 80%, um alfa de 5%, assumindo uma perda de 10%. Já é o... Bom, os resultados.
uma letalidade geral de 27,2%, que foi muito parecido com a letalidade de outros trabalhos que não usaram hidroxicloroquina. Diferenciando pelos grupos. Grupos com a dose elevada tiveram uma letalidade muito maior, de 39%, comparado com a dose baixa de 15%. Não tem diferença entre os grupos do baseline e quase 80% dos pacientes tiveram realmente COVID positivo. E nos resultados do flowchart, só para a gente ver, o trabalho foi interrompido precocemente já dada essa grande diferença de letalidade entre os grupos, talvez por causa, né, deve ter o comitê de segurança que preferiu parar o trabalho. Então era para randomizar aqueles quase 400 e poucos pacientes, acabou com 81. E aí, agora de tabela 1, o que esses pacientes tinham? A maioria era homem, que é uma coisa que a gente percebe também. Eram pacientes com uma idade entre 47, 50 e poucos anos. Alguns desbalanços entre os grupos, mas eu não acho que... Alguns talvez tenham relevância, mas acho que talvez a maioria deles é o que a gente vê. Mais hipertensos, diabéticos, e aqui bastantes pacientes que já usavam uso crônico de álcool e fumantes. A maioria deles aí, quase que 15 a 20%, chegavam bem febris. E alguns, assim, até a temperatura entre 38 e 39 graus. São os pacientes que a gente vê mesmo, parecidos com o COVID mesmo. Pacientes mais febris, mais hiperdinâmicos, mas um pouco mais inflamados. Beleza, aqui é uma continuação da tabela 1, só para a gente ver. Então, a maioria desses pacientes, eles tinham uma consolidação, um vidro fosco, perdão, mais unilateral, e uma consolidação também mais unilateral, mas a grande maioria deles tinha alguma alteração radiográfica que acho que é compatível aí com esse quadro dessa pneumonia pelo COVID. Bom, e aí, de desfechos, então, de segurança, o principal que a gente vê aqui é o intervalo QT, como ficou muito maior, vocês podem ver aqui nessa tabela à direita, que eram os pacientes com COVID confirmado, achei mais interessante, eles tiveram aí a comparação, a dose alta, 24%, comparado com 3,5%, o QT ficou muito mais longo nesses pacientes com a dose mais alta. Além disso, alguns tiveram mais também taquicardias ventriculares, também muito mais comum no grupo com alta dose. Que é só para vocês verem mais ou menos a diferença do Kaplan-Meier, à esquerda total, à direita os pacientes que foram para a UTI. Os pacientes que foram para a UTI realmente tiveram menor chance de sobrevida, então sobreviveram menos com alta dose de cloroquina. Então talvez mostrar um pouco desse malefício dessa droga. Aqui é só para eles pegar os 5 pacientes que tinham alguma coronariopatia, alguma doença cardiovascular prévia. E eu queria chamar a atenção que é um padrão que eu vejo às vezes nos trabalhos que se repetem, que são homens, idosos, hipertensos. Isso é uma coisa que a gente vê que, em geral, não sei se isso está associado a algum grau de infecção pelo vírus, eu não consegui entender também, mas é uma coisa que a gente vê sempre repetindo. E nesse aqui, dos 5 pacientes, todos os homens morreram, né? As mulheres sobreviveram. Então, a conclusão. Eu acho que talvez a gente tenha um benefício duvidoso com a hidroxicloroquina, mas é um malefício real, que a gente pode ver nesse trabalho. Os estudos não têm muito poder para a gente tirar alguma conclusão robusta sobre o uso ou não da hidroxicloroquina. Não tem grupo controle, talvez pela mídia, pela ética, não entendo muito por que não tem um grupo controle. Vou voltar, desculpa. E acho que não só a hidroxicloroquina, mas essa associação da cloroquina, nesse trabalho. Ácitro e Oselta, que são medicamentos que aumentam o QT, realmente tem que ficar atento, é uma coisa que provavelmente vai acontecer, se não aconteceu, provavelmente vai acontecer. E acho que talvez esse foco no medicamento, a gente tem que focar talvez mais o foco no manejo e não foco no medicamento talvez milagroso aí para o tratamento. Acho que é isso. Bom, gente, então alguém quer juntar as ideias aí, tentar resumir o que aconteceu? Fala, Matheus, você que está aí perto do microfone, então, dá uma resumida aí no percurso. Bom, o que eu achei, assim, lendo do meu trabalho e também dando uma passada do olho no trabalho dos meus colegas também, eu acho que o da REA realmente, acho que tem realmente um benefício teórico in vitro que a gente vê que é evidente, mas acho que quando a gente transmite essa talvez ideia de melhora, de resolução viral para a realidade, para um estudo mais fisiológico, ele não tem, acho que, grande impacto, ou talvez um impacto nenhum. Talvez nessa busca aí de urgência, de querer achar uma cura milagrosa para o medicamento, a gente esteja passando aí um pouco os pés pelas mãos, aí, um pouco querendo
adiantar as coisas, talvez sem pensar muito no malefício, que esse último trabalho que eu mostrei, talvez a gente esteja fazendo mais mal do que bem dando hidroxicloroquina para esses pacientes, já que a gente tem um benefício teórico, mas um malefício real. Acho que é isso. Matheus, é Cláudia, você está me ouvindo? Opa! Oi, tudo bem? Posso tirar uma dúvida do seu trabalho, do que você apresentou? Só um minutinho que eu não consigo ouvir muito bem, um minutinho. Pode falar, Cláudia, agora eu tô ouvindo. Oi, eu queria só tirar uma dúvida do trabalho que você apresentou, porque, na verdade, são duas dúvidas. Uma, o estudo foi interrompido por conta da maior mortalidade que eles acharam, mas se eu não me engano, eles comentam que quando ajusta pela idade, eles não observam mais essa diferença de mortalidade. E na tabela 1, eu achei um pouco desequilibrado os grupos com relação à idade, ao QSOFA, acho que algumas comorbidades cardiovasculares também. E tem essa tendência de não botar o p-valor na tabela 1. Será que nesse caso não faz falta a gente ter o p-valor para ver se não tem diferença entre os grupos mesmo, ainda mais um estudo que a randomização foi interrompida? E a minha dúvida também é nesse caso de diferença de mortalidade, que quando foi ajustado para diferença de idade, não observaram mais essa diferença de mortalidade, se o responsável pelo estudo ele era obrigado a parar o estudo, no caso dessa correção não ter mais observado essa diferença de mortalidade. Bom, Cláudio, eu vou começar aqui. Eu acho que realmente, quando eles fazem aquela análise ajustada pela idade depois, eles até comentam que iam fazer essa análise antes. Realmente eles fazem e depois não tem um desfecho em mortalidade, essa diferença de mortalidade. Em questão do P, o P aparecer na tabela 1, eu acho que realmente é uma tendência que acontece, né? Porque, em teoria, pode até ter um desbalance entre os dois, mas em teoria isso é o acaso, né? Não sei se teria muito significado colocar um P na tabela 1, acho que, não sei se isso é a tendência que a gente faz hoje em dia, mas realmente, né, depois que faz essa análise, parece que desaparece, né? Mas de qualquer forma, se eu posso voltar aqui, chefe, no seu trabalho? Um minutinho. Só um minutinho, Cláudio, só para voltar nos slides. Né? Ó, Cláudio, uma coisa que eu também achei interessante, aqui na curva de Kaplan-Meier, você vê que essa linha cinza escuro das duas tabelas são cortes retiradas de outros trabalhos que não usaram hidroxicloroquina. O da esquerda é um trabalho chinês e o da direita é o trabalho da Lombardia. Você vê que mesmo, claro, tem essa direita entre os grupos, mas mesmo não usando hidroxicloroquina, a sobrevida, não teve grandes diferenças em usar ou não. Mas realmente, eu acho que ele, não sei se essa análise variada depois que ele fez, ele devia ter voltado atrás e não ter parado, mas quem parou, na verdade, foi o comitê de segurança do trabalho. Aí não sei se o chefe pode explicar melhor, que acho que já está fora da minha alçada. Não, eu acho... Ó, Cláudia, foi uma boa colocação essa. Na verdade, assim, quando você desenha hoje um estudo com N suficiente, com poder suficiente com N para ter um poder suficiente para você chegar às suas conclusões, em tese, você já está saindo do pressuposto de que a sua randomização vai corrigir qualquer desbalanço, que concordo que nem sempre é realidade. Tanto que boa parte dos estudos hoje quando você desenha, você já desenha com análise de correção. Aqui, como a parada foi por um motivo de simples grandes eventos
já é o suficiente para você parar um estudo. E quando você está fazendo análise de segurança, o resultado absoluto ou relativo ao seu controle é o mais importante. Acho que por isso que eles deixaram sem correção. Eles não tinham desenhado correção, provavelmente, e porque pararam por segurança. Concordo que se você que se corrigir, talvez eles fiquem iguais. Mas mesmo assim, os efeitos colaterais é bastante importante. Vitor, você quer falar alguma coisa aí, cara? O senhor acha que eu comento o quê? Minha opinião? Gente, eu acho que assim, a minha apresentação foi super enviesada pela minha opinião já, né? Então, sim, qual que é a minha impressão? Eu acho que realmente, putz, tem um racional, né, de bancada da hidroxicloroquina, assim como vários outros medicamentos que a Rê mostrou, né? Tem uma ação antiviral importante. Eu acho que os outros trabalhos, talvez, eles, não sei dizer se foi afobação, assim, lógico, né, uma epidemia, na verdade uma pandemia, as pessoas estão super focadas, né, em buscar uma solução, em algo que fosse relativamente fácil, né, se nossa, a hidroxicloroquina fosse a salvação, seria, né, o melhor dos mundos, só que eu acho que eles pularam algumas etapas que realmente comprometem a análise das evidências que a gente tem. Eu vou focar um pouco mais no meu, porque, obviamente, eu li com mais carinho, e, né, é difícil interpretar, né? Eles publicaram uma análise parcial dos dados deles, o que já é complicado. A própria edição do texto que foi publicado foi uma edição que foi muito crua, né? Então, acho que até difícil de ler, porque as ideias são um pouco truncadas, né? Não tem aquele refinamento que às vezes a edição faz. Logicamente, falhas metodológicas do tipo não ser um estudo randomizado, né? Super frágil de a gente interpretar. Tem vários dados que eles, né, colocam depois de escrever os métodos. Então, a azitromicina entrou depois deles definirem que ia testar só hidroxicloroquina. Então, assim, eu acho que eles pularam etapas que são essenciais para a gente sedimentar um conhecimento. Lógico que a gente entende que é porque as pessoas querem resolver o problema logo, mas, assim, essa ansiedade, no nosso ver, pelo menos no meu ver, mais pode atrapalhar do que ajudar. Essa é a minha impressão vendo tudo. Então, você vê até o estudo do Matheus, eles já pegaram toda a literatura que a gente tinha antes, que era frágil, e falaram, não, ok, a gente já tem uma literatura sólida, então a gente vai testar só a dose que vai ser ótima. Então, assim, eu acho que realmente eles pularam etapas. Essa é a minha opinião. Bom, o que eu vi desses estudos, eu acho que o estudo que eu apresentei, acho que foi o que trouxe mais esperança aí, mas lembrando que é um estudo in vitro, então ele está muito longe de chegar até a gente conseguir aplicar isso no paciente, mas que realmente levanta uma questão importante e eu acho que uma necessidade de estudar essas drogas, né, tanto a coloquina quanto o remdesivir. Acho que o Vitor colocou bem que quando a gente tem uma urgência, a gente acaba pulando algumas etapas e não tendo o mesmo rigor científico que a gente teria em outras situações, e que isso às vezes pode ficar meio atropelado e às vezes na ansiedade de trazer uma cura, um milagre, fazer mais mal do que bem. Só lembrando que se trata de um vírus, né? Então, se a gente olha para a medicina e a gente pensa assim, que vírus que existe na medicina que a gente tem uma medicação que a gente dá e que cura? Ou, via de regra, a gente não tem, né? Então, talvez só de estar focando nossas energias numa medicação milagrosa que vai tratar um vírus, sendo que a medicina, como via de regra, não consegue tratar efetivamente vírus, né? Curar assim rapidamente, já me deixa com o pé atrás, já me deixa pensando que de repente nossa energia está mais em pesquisar como é que a gente pode dar o apoio para esses pacientes se recuperarem, mais do que tentar focar no vírus em si. Lucas.
Bom, gente, muito da minha impressão também é compartilhada pelo pessoal. Eu acho que nos últimos 3 meses a gente teve uma produção científica, acho que sem igual na história da humanidade, em torno de um único tema, mas eu acredito que realmente entra dentro do tópico que o Vitor falou. Muitas etapas foram queimadas, e os estudos em si, muitos deles datam ali de fevereiro, de março, que era um período que a gente ainda não compreendia que a doença poderia ter várias apresentações, que muitos pacientes poderiam evoluir com piora clínica, com um tempo de observação mais prolongado. O meu estudo, por exemplo, ele determinou que os pacientes poderiam piorar ali até o quinto, sexto dia, e eles usaram isso como critério. Será que dos 31 pacientes que foram vistos, qual que foi o desfecho? Esses 31, esses 4 realmente pioraram de maneira transitória, foram pacientes mais hipoxêmicos. Eu acho que as metodologias dos estudos em si não são muito claras, assim, até para determinar os grupos. Eu vi muita fragilidade, e o conhecimento evoluiu. A gente, vendo cortes, tanto da Itália quanto dos Estados Unidos, a gente vê que os grupos variam muito em termos de fatores de risco, e esses fatores de risco não foram observados por todos os estudos clínicos. Eu acho que ainda tem muita coisa a ser sedimentada, mas eu penso assim que a via comum é que a gente está pensando em algo que atua em uma das frentes fisiopatológicas da doença. Eu acho que tem muito mais do que isso. Bom, do pessoal que está aí na discussão, tem a Amanda, Ana, André, Cláudia, Danilo, Pedro. Vocês têm algum comentário? Professor, Fala, Felipe. tudo bem? Eu sou R2 da clínica. Eu tenho uma dúvida, eu fiz aí no chat, mas eu faço aqui pelo microfone mesmo. Foram apresentados aí 3 artigos, principalmente focando na cloroquina, e o primeiro que tem relação com Remdesivir. Uhum. A hidroxicloroquina, acho que a gente já discutiu, a impressão realmente corrobora com tudo que falaram, né? Mas o Remdesivir, estou vendo vários artigos e revistas agora endeusando o Remdesivir, e eu não vi estudos ainda, mas porque eu não procurei. Vocês chegaram a ver? A metodologia deles também são ruins, que nem da cloroquina? O Remdesivir, na verdade, assim, acho que ele está entrando mais agora também como uso compassionado, né? Vamos dizer assim. E a gente realmente tem os dados do NIH, né? O NIH, acho que ontem ou antes de ontem, até liberou uns dados de, aparentemente, com redução da gravidade da doença, e que exatamente o que é essa redução de gravidade a gente não tem tanta certeza assim. Mas hoje o foco era na cloroquina, porque acho que a cloroquina é o que está trazendo mais discussão aí no dia a dia. E acho que quando eu digo discussão no dia a dia, Felipe, é que assim, até no contato com os familiares, eu posso te dizer que uma boa parte, posso dizer a imensa maior parte dos familiares perguntam: você está dando cloroquina? E a gente precisa embasar um pouco a resposta que a gente vai dar, né? Mas assim, o Remdesivir, eu acho que assim, ele está sendo testado, e talvez, pelo jeito, tem grande chance de ser uma droga promissora ali, né, do ponto de vista clínico. Mas olha, eu vou te pedir licença, só vou dar um passo atrás, fazer só um comparativo da cloroquina. Acho que no pé que a gente está, é difícil falar que o negócio é ruim e o negócio é bom. Acho que quem quiser usar, perfeito, use, desde que tenha cuidado. Quem não quiser usar, eu acho que está embasado também para não usar. Mas isso me lembra muito, por exemplo, algumas histórias que se repetiram na medicina intensiva. O exemplo que me vem à cabeça é da proteção gástrica para sangramento gastrointestinal.
Bom, perfeito. Você pega um dente crítico, você usa um bloqueador H2, usa um IBP, os dois são capazes de subir o pH gástrico. Aparentemente, o IBP muito mais do que o bloqueador H2. Aí a gente começou a testar tem literatura, não vou dizer vasta, mas se eu salvo engano, 5, talvez 6 estudos randomizados, né? Vamos tentar comparar as duas coisas, quer dizer, IBP ou o bloqueador H2. Aí no final das contas, aparentemente o IBP é melhor, mas nenhum estudo mostrou isso, né? E olha só, a gente já estava comparando drogas, mas sem ter certeza que versus placebo, você não proteger o estômago e isso ia diminuir o sangramento. Quer dizer, você usar qualquer tipo de proteção e isso ia diminuir o sangramento. Aí veio o Sepaisiu. O Sepaisiu, realmente, assim, quando você tem um N enorme, a gente consegue mostrar que diminui o sangramento, que já é muito raro para extremamente raro. Incidências muito baixas de sangramento. Um detalhe, né? O que isso mudou na conduta? Isso não mudou tempo de internação, não mudou mortalidade, não mudou tempo de ventilação mecânica, tempo de internação quando... Exato, e os efeitos colaterais também não aumentaram. Mas quando eu falei tempo de internação, foi tempo de internação no hospital e na UTI. Mais ainda, com um discreto sinal para quem usou o IBP nos doentes mais graves, tem uma mortalidade maior. Bom, tudo bem, até aí, perfeito. Mas olha só a história, né? A gente começou a comparar drogas para proteger o estômago, mas sem saber se qualquer uma delas diminuía o sangramento. Talvez a gente esteja num momento parecido, né? A gente chegou num ponto aqui de que a gente tem uma droga que funciona in vitro, quer dizer, que nem os protetores gástricos sobem o pH. Aí a gente tira a conclusão que isso pode ser que melhore a sobrevida, a qualidade de vida pós-alta da UTI dos doentes, e já começa a testar a dose, né? Então, enfim, eu acho ainda assim, a gente tem, se vocês forem procurar no NCT, no NCT chinês, tem alguns trials correndo do uso da cloroquina. Muitos deles já devem ter finalizado, já devem ter sido finalizados, digo. E provavelmente a gente vai ter alguns resultados em breve ali. Dos poucos que você vê alguma coisa escrita, aparentemente eles são neutros, né? Só lembrar que até hoje a gente usa porque diminui tempo de sintoma em doentes com doença leve. Então acho que a gente precisa reconsiderar um pouco isso, né? Usar na UTI tem efeitos colaterais, sim, e acho que isso, para quem não usa, já é uma boa justificativa para não usar. E assim, para quem usa, eu acho que o racional de diminuir a replicação viral também pode ser um bom motivo, mas é o racional só. Tá bom. Alguém tem mais alguma coisa para colocar aí, gente? Falando em relação ao que o Felipe falou, não sei se está dando para me ouvir. Sim, pode falar, Vinícius. Saiu ontem no Lancet um artigo do Remdesivir, em Wuhan também, teve que parar no meio porque meio que acabaram os pacientes, mas que também não teve diferença com o uso do Remdesivir. Perfeito, é verdade. E é só lembrar que, assim, talvez para a gente conseguir algum sinal de benefício, é como quase tudo que a gente faz, ainda mais exato, é o que o Matheus está comentando aqui, talvez precise de um N muito grande, talvez a gente tenha um NNT enorme para o uso de qualquer droga ali. Tá, só de curiosidade, voltando à proteção gástrica, ali para um NNT acima de 100, né? Para diminuir a endoscopia, porque... Professor, você fez um paralelo, né, da hidroxicloroquina com os 12 inibidores de bomba de prótons e tudo. Na minha cabeça, não sei se é uma coisa que não tem a ver, mas o paralelo que eu estava mais ou menos fazendo era talvez com a questão do oseltamivir na época do H1N1, né? Que
pelo menos, eu não sei se eu entendi errado a história ou que eu estudei, mas parece que foi uma indicação que surgiu bastante na época realmente do surto, né, do H1N1, e que surgiu meio como, parecido com a hidroxicloroquina, como um salvador, uma coisa meio milagrosa, assim, que teve um investimento, acho que maciço, de diversos países, da Organização Mundial de Saúde, tudo até, acho que investimento de bilhões de dólares lá dos Estados Unidos para compras da medicação e tudo, e que, no final, pelo menos agora, olhando para trás, né, nas revisões que a gente vê, parece que o oseltamivir talvez não tenha um efeito tão importante, especialmente em pacientes mais graves, com comorbidades, tudo, talvez ajude um pouco nos pacientes sem comorbidades e em casos leves, né. E acho que o medo que fica é talvez de acontecer algo semelhante, quer dizer, surgirem que artigos talvez não tão aprofundados, com metodologias não tão boas, mas isso ser meio que aceito por um motivo, às vezes, de mídia, de desespero, sei lá, de vontade de ajudar, né, os pacientes, as pessoas, e a gente acabar, talvez, pondo recursos preciosos em lugares que não sejam tão úteis para os pacientes. Mas eu não sei se é um paralelo que faz sentido isso que eu estou falando. Faz muito sentido sim, André, faz muito sentido. O oseltamivir também é um grande exemplo aí de que seguiu o mesmo caminho, né? O oseltamivir, na verdade, ele já era testado para influenza, mas a coisa que ele fazia era diminuir um pouco, coisa de um dia e meio, tempo de sintomas, né? A gente começou a usar desesperadamente na época do H1N1. Assim, só lembrar que além do oseltamivir, para influenza B, a gente tem a amantadina também, que diminui sintomas, né? Mas enfim, e como surgiram algumas cortes, inclusive a espanhola agora, que foi apresentada no Congresso Europeu, nos Hot Topics do Congresso Europeu do ano passado, com associação com maior sobrevida. Mas lembrar que a associação é associação, né? Causalidade fica um pouco de lado. Então, assim, mesmo o oseltamivir, quem deixa de usar a influenza, seja sazonal, seja H1N1, o que for, assim, dizer que isso é errado, de jeito nenhum dá pra gente falar. Dizer que isso é totalmente certo, também não dá pra dizer isso, né? Bom, gente. Obrigado, professor. Obrigado a você ainda. Algum comentário aí, gente? Olha, eu acho que assim, a finalidade de toda essa discussão, a apresentação dos textos, era a gente conhecer os principais, a principal literatura que a gente tem até o momento. Mais uma vez, tem bastante coisa para sair. Boa parte do que a gente viu hoje, desculpa, não é boa parte, uma parte do que a gente viu hoje nem revisado foi, né? Então, assim, o que vai acontecer de hoje em diante, deixa o tempo vai contar aí pra gente. Mas até então, desculpa repetir a ideia, mas acho que isso serve de base para a gente, quando alguém vier perguntar para a gente, por que vocês não estão usando? Eu acho que justifica não usar. A gente tem que ter a paz de falar, a gente não usa porque tem falta, talvez, a gente não sabe ser efetivo e pode ter efeitos colaterais. Eu tenho que falar isso muito em paz para os familiares, né? Que ninguém está questionando a gente por mal. Estão questionando porque tem dúvida mesmo. E para a gente responder uma dúvida, acho que nada mais justo do que a gente saber o que roda por trás dela. Bom, gente, alguém tem mais uma colocação? Então, vamos almoçar. Obrigado a vocês quatro. Obrigado a todo mundo por ter escutado. Então, tchau para vocês.